preciso de caneta. Muito bem, é muito bom estar aqui com vocês e nós vamos falar sobre propósito. É isso mesmo, nós temos muitas coisas aqui e para chegar nesse conceito de propósito, vale a pena vocês entenderem a escada da maturidade, né? Então, nessa escada da maturidade, nós buscamos viver uma vida com sentido, que esse é o nosso propósito. Nós entendemos para que estamos aqui, o que estamos fazendo e para onde vamos. Quando nós nascemos, nós buscamos ali afeto e reconhecimento, porque somos crianças e queremos ser aceitos e amados. Crescemos um pouquinho e nos tornamos adolescentes, e aí vem a busca do reconhecimento, sempre buscando ser especial, ter valor, ser importante, estar envolvido em um grupo, inserido numa sociedade. E quando nos tornamos adultos, aí começa a busca das relações pela recompensa. Nós buscamos ser pagos. Nós não precisamos nem ser amados, nem ser reconhecidos, mas nós queremos que aquilo que fazemos tenha um ganho, tenha uma recompensa. E ainda subindo nessa escada da maturidade, nós chegamos ao sentido, que é quando vivemos o propósito. Nós entendemos a vida como um todo, como as coisas funcionam, por que funcionam. E a partir daí, quando nós vivemos com um propósito, nós passamos a ser pessoas extremamente maduras e deixamos um legado. É isso mesmo, nós deixamos tudo pronto para as pessoas que vêm após nós. Nós deixamos aí ensinamentos, lições. E eu quero trazer para vocês, nesse primeiro conceito, é que nós trabalhando aqui a questão de melhoras financeiras, melhoras nos relacionamentos e as melhoras na saúde. Quando alguém tem algum problema financeiro, algum problema de relacionamento, algum problema de saúde, está muito ligado naquele adulto que ainda não amadureceu o suficiente e busca nos problemas uma forma de conseguir afeto e reconhecimento. Então, eu vou dar um exemplo das pessoas que ficam sem dinheiro, que acontece algum problema e ela fica sem dinheiro. Seja porque teve um incidente, teve um acidente, teve algum problema com algum ente querido, ou ela gastou impulsivamente além do que ela ganha, ou ela tomou um golpe e ficou sem dinheiro. Não existe acaso, não existe à toa. Esses problemas financeiros veio ou vieram por uma questão da pessoa ainda estar na escada da postura, buscando afeto e reconhecimento. Aqui, ó, quando você tem algum desses tipos de problemas, é porque você está aqui nessa parte da escada da postura. Uma pessoa que tem problemas financeiros, ou ela quer que alguém a socorra, se aproxime dela, ou ela quer que alguém se afaste dela. Porque tem muita gente que vive pedindo socorro e você já não dá mais conta de dar esse socorro e você precisa ficar endividado para poder falar: olha, não vai dar para te ajudar porque eu estou com esse problema financeiro, eu não consigo te ajudar. Então, normalmente você não consegue dizer não e vem um problema para que você fale: olha, eu não tenho condição, por isso eu não consigo te ajudar. Então, as dívidas, os problemas financeiros, eles acontecem muitas vezes por quê? Por uma questão de afeto e reconhecimento. Vou falar do reconhecimento nas dívidas. Você acaba ajudando Deus e o mundo, né? Você ganha muito dinheiro e começa a ajudar os outros. E por que que você ajuda emprestando dinheiro, facilitando as coisas? Porque você está querendo o reconhecimento. Olha como eu faço por você. E nesse cenário de imaturidade, você acaba tendo problemas financeiros. Acontece a mesma coisa com a saúde física.
Muitas pessoas ficam doentes, por quê? Por uma questão de afeto e reconhecimento. Ela acaba tendo mais atenção das pessoas que ela ama quando ela está doente. É uma forma de prender, é uma forma de segurar as pessoas que ela ama por perto, tendo problemas de saúde. E as doenças, elas trazem o que a saúde não foi capaz de trazer: uma atenção, um tempo de qualidade, uma dedicação. E também existem os problemas de relacionamento. Existem muitas pessoas que não estão bem nos relacionamentos, às vezes são traídas. Por que isso? Por que traem? Por que são traídas? Por que discutem? Por que arrumam encrenca? Tudo por uma questão de maturidade, apenas buscando afeto e reconhecimento. As pessoas que são traídas, elas descobrem que são traídas. E quando o traidor tenta reparar aquele dano, essa pessoa que foi traída acaba se sentindo especial. Ela consegue, com a traição, receber o afeto que não recebia antes. Então, tudo acaba acontecendo porque inconscientemente nós vamos trazendo as situações, porque é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu permito e é aquilo que eu prefiro para continuar nesse vício emocional nos relacionamentos e ainda ser o adulto com posturas de crianças e de adolescentes. E na nossa jornada, nós queremos trazer todos para viver uma vida além da recompensa, além dos ganhos financeiros que nós podemos gerar como adultos maduros. Nós queremos trabalhar seres que vivam pelo legado, mas para chegar no legado, você precisa viver uma vida com propósito. E para viver uma vida com propósito, essa daqui é a máxima da maturidade. Nenhuma crítica vai me parar e nenhum elogio vai me incentivar. Porque toda vez que nós estamos escravos do elogio, porque eu fico buscando ter uma vida difícil para que as pessoas vejam, nossa, como você é o máximo, como você é incrível, a vida sempre estará em volta de problemas. Se eu paraliso diante das críticas, eu deixo de agir, eu deixo de arriscar, porque eu fico preocupado com o julgamento dos outros. E isso faz com que a nossa vida seja travada. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo por experiência, de vida mesmo. Então, por muito tempo, eu estive nesse lugar de afeto e reconhecimento, e eu vivi muitos problemas diante disso. E agora chegou a hora de viver uma vida com propósito, deixando um legado aqui, e é essa a nossa estrutura da mentoria 3P, trazendo para todos uma inspiração, trazendo para todos ensinamentos reais, que de fato você vai para a vida e a vida vai ser justa e te entregar tudo aquilo que você está buscando, precisando, desejando. Chegou a hora da verdade. Uau! Falei muito e eu Fantástico. gostei de saber aí. Fabiana, dê aí a sua palavra feminina, o seu toque diante desse primeiro conceito introdutório, só para o pessoal sentir um pouco como que vai ser essa jornada aí da nossa mentoria 3P, propósito, prosperidade e performance. Gente, que frio na barriga fazer parte de um time tão extraordinário igual vocês, muito bacana. Nós estamos nesse movimento já tem algum tempo e nós estamos repetindo novamente esse movimento porque deu certo. Então, o que eu quero que vocês saibam é que tudo isso que a gente está trazendo para vocês deu certo. Nós já fizemos, já percorremos esses caminhos, já conseguimos muito sucesso. Outras pessoas já atingiram
muitos objetivos e nós estamos repetindo porque deu certo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, se tiver o empenho, se dedicar, com certeza vai alcançar os objetivos. Neste momento que a gente está iniciando, nós temos alguns desafios. E eu já vou fazer essa provocação porque vocês vão ouvir de várias pessoas. De novo, a gente já conhece, mas lembre-se, aceitem opiniões e crítica de pessoas que estejam melhor que vocês. Nós vamos receber isso de todos os lados, às vezes na família, amigo, pessoas próximas. Então, isso que sirva de exemplo, porque é o que nós vamos receber. E cabe a cada um de nós saber como lidar de uma forma madura, de uma forma adulta, saber contornar, porque muitas pessoas vão criticar. E o bacana é que lá na frente vocês vão ver que muitas pessoas vão se aproximar pelos resultados que vocês vão ter. O resultado é certo. A não ser que vocês parar, porque aí não tem como alcançar, mas se manter aqui, e essa parte da performance, né, que é o nosso propósito aí dessa mentoria 3P, ela traz um pouco mesmo do cuidado, o cuidado de cada um, né, do nosso corpo, a nossa mente. Não tem como você tratar essa dupla no individual. Então, uma vez que a gente estiver bem, a saúde, internamente, como que eu estou? Então, se eu levantar um dia que não estiver bem, numa tristeza, não adianta, o dia não vai ser bom. Um bom dia, ele não é aquele bom dia de coração, sabe, com espírito. Não adianta. Então, primeiro nós temos que tratar no nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa saúde, para depois a gente emanar para os demais é o que a gente almeja de fato alcançar. Então, gente, nós precisamos cuidar um pouquinho de nós. E quem já ouviu aquela frase? Nossa, nós cuidamos de todo mundo e a gente sempre acaba ficando em segundo plano. Então, hoje, vocês vão dizer sim para vocês, para que vocês possam cuidar do templo de vocês, do corpo de vocês, que é o nosso maior patrimônio, para que depois a gente possa dizer sim aí para os demais. E é isso, gente. Eu estou bem animada e eu tenho certeza que hoje é só o início aí de um grande sucesso, aí de uma grande trajetória. Vai ser um movimento bacana, tenho certeza. Muito bem. Claudinei, e aí? Essa escada da maturidade eu sei que mexe contigo. Fala aí das suas percepções aí desse primeiro ensinamento. É só introdução, é só aquecimento. E mexe muito, viu, Robson? É verdade. Quando você fala na escala da maturidade aí, eu sempre busquei algo que faça para mim, que faça, buscando sentido, mas eu sempre busquei reconhecimento, né? Com muito esforço e dedicação naquilo que eu fazia e faço, eu sempre busco reconhecimento. E aí eu descubro, durante essa jornada que a gente já vem trilhando há algum tempo, que isso aí não é só o reconhecimento que vai fazer com que eu tenho que subir as escadas, eu tenho que chegar lá, tem que fazer sentido. E para fazer sentido, muitas das vezes a gente para pensar, tá fazendo sentido para mim? O que eu faço hoje? Tá sendo bom? É aquilo que eu quero? E muitas das vezes a gente se fica parado no tempo, fazendo a mesma coisa da mesma maneira, e quem faz a mesma coisa por muito tempo não vai chegar onde quer, gostaria de chegar. Então, como mentor, eu aprendi que mentor é aquilo que é aquele que já viveu, aquele que já passou por aquela dificuldade e que pode hoje pegar na mão e levar a pessoa, conduzi-la a um caminho mais leve. Não digo fácil, porque você precisa trilhar o caminho, mas de forma mais leve. Então, quando for mais leve e juntos, é mais fácil chegar. E para a vida fazer sentido, né? Que é o nosso propósito, fazer sentido para chegar lá em cima no reconhecimento, não chegar lá em cima no seu propósito lá, né? É preciso que você trabalhe com mais afinco, que você aprenda para deixar um legado para quem vai ficar após você. Mas vamos lá, o sentido, ele só vai fazer sentido na nossa vida quando a gente descobre que o nosso hoje, o nosso presente, ele está sendo bem
conduzido. Para isso, a gente tem que deixar coisas do passado e aprender com isso. Então, nessa escalada que nós vamos fazer aqui, nós vamos aprender um pouquinho sobre a inteligência emocional, ou quem somos nós nessa fila do pão, o que nós estamos fazendo aqui e quais são as coisas que fazem com que a gente se movimente para o futuro melhor. Então, vai ser muito legal. Eu gostei muito, Robson, que você trouxe aqui essa escada, a escada da maturidade, porque ela faz sentido para mim e ela faz sentido para muita gente. Então, juntos aí, você vai se vendo aí onde você está nesse momento. Se está ali buscando afeto, se está buscando reconhecimento, se é recompensa, porque nós vamos ajudar você a subir essas escadas e deixar um legado aí para o próximo, tá certo? Então, eu espero aqui, com um pouquinho do que eu tenho, da minha vivência, trazer para vocês um pouco mais de sentido e ajudar a impulsionar vocês a subir essa escada. E para isso, precisamos de energia. E energia é o que a gente tem para entregar para vocês, tá bom? É isso aí. Uau! Uma salva de palmas aí, Fabiana e Ney. Meu Deus, quantos aprendizados. Olha, eu vi aqui no chat a Tamara aqui dizendo aqui que consegue ouvir bem, mas não consegue abrir a câmera. Vi aqui a Priscila já dizendo aqui, ó, incrível a escada da maturidade. Muito bem, eu gostei, Pri, de você ter escrito aqui no chat. Aí, Fabi, me ajuda para nós termos uma dinâmica boa aqui no nosso encontro, vocês vão escrevendo aí no chat suas percepções, suas dúvidas, aquilo que está sentindo no seu coração, e aí a Fabiana vai lendo para nós, certo? E Fabi, vou engatando aqui a quinta para nós termos produtividade e vai escrevendo aí no chat, certo? Muito bem. Então, ó, dando sequência aqui no nosso encontro, vamos falar aqui bem específico do propósito, certo? Então, a questão principal é assim, ó. Desvende seu potencial, o propósito, prosperidade e performance. Eu quero te convidar hoje para que você, de fato, embarque nesta jornada transformadora. Descubra seu verdadeiro propósito, alcance a prosperidade e eleve a sua performance em todas as áreas da sua vida. Diz aí para mim, escreve aí no chat. É uma boa proposta essa, sim ou não? Muito bem. Então aqui está o que nós queremos trazer nesse encontro: a força do nosso propósito, que é aquilo que nos move. E eu pergunto: o que te move hoje? Eu quero que você hoje se conecte com a sua razão de agir. Porque se você não tiver disposição para fazer o que tem que ser feito, a vida não acontece. Então nós precisamos despertar a consciência do nosso porquê. Por que que nós fazemos isso? E é assim que nós iniciamos a nossa jornada da mentoria 3P com esse significado profundo. O propósito, ele é a base de tudo. Nós vamos deixar de sermos guiados pelos problemas e seremos daqui para frente guiados pelo que nós temos de propósito. Nós vamos desvendar aqui o nosso porquê da vida e do trabalho, para ter aí saúde e renda como ferramentas aí maiores de atingir aí os nossos propósitos. O propósito, ele precisa ser o centro da nossa vida. Entenda que o que é o propósito? Vamos lá. Descubra como ele transforma a sua existência. Veja a sua saúde, a sua renda sob uma nova perspectiva. Primeiro ponto, razão de ser. O que impulsiona suas ações e decisões diárias? Segundo ponto, a transformação. Como o seu propósito muda sua forma de viver e trabalhar. Terceira, a ferramenta, que é saúde e renda a serviço do seu bem maior. E eu quero, Claudinei, você aí como um expert em desenvolvimento humano, fala um pouco para nós as suas percepções em relação a esses três pontos cruciais do nosso propósito, da razão, da transformação e das ferramentas. Bom, trazendo um pouquinho para o meu eu, né? A gente pode falar muito mais com propriedade daquilo que nós somos.
Quando nós temos um objetivo, né, lá na frente, e a gente às vezes se esforça para alcançar, a gente tem que ter um propósito nisso, saber o que eu quero e para que eu quero. Quando a gente sabe o nosso o quê, né, o nosso objetivo a alcançar, a gente precisa se colocar a ponto de começar a caminhar em direção disso. Então, ao longo dessa minha jornada, eu tenho visto que fazer as coisas com muito esforço, buscando reconhecimento, então apenas você demora muito para chegar no seu propósito. Por quê? Porque às vezes você está tão imbuído nas ações, querendo resolver algo, querendo ter algo, que você esquece o que realmente faz sentido para você e para que você quer. Quando a gente tem o nosso para quê ou o nosso porquê bem estabelecido, o como vai acontecer. Porque nós temos que alimentar os nossos pensamentos com aquilo que vai fazer sentido para a gente, que aquilo que faz com que a gente busque esse avanço, né? E essa razão que não é de ter, mas do ser, como é o primeiro aqui, que impulsiona a gente para as ações e decisões diárias, nos leva a tomar, fazer, ter passos a cada dia em direção àquilo que a gente espera, mas isso com um propósito, um quê bem estabelecido. E essa transformação vai acontecendo ao longo da nossa jornada, né? E quando a gente tem tudo muito definido e tendo ajuda, ou seja, você sendo conduzido, é mais fácil você chegar nesse objetivo que você quer. E quais são as ferramentas, né? Primeiro a gente tem que ter a nossa saúde, como está escrito aí, mas é uma saúde mental, uma saúde física e uma saúde espiritual bem alinhadas, né? E aí entra a saúde financeira, entre outras coisas. Mas quando você tem essa saúde mental bem estabelecida, uma saúde espiritual bem coesa e também a sua saúde física dentro daquilo que daquilo que você necessita, o restante para chegar no seu o que está no caminho, você está no caminho. E isso vai acontecer. E nós temos as ferramentas aqui, né, que vamos passar passo a passo, ferramenta por ferramenta, para ajudar você. Primeiro, nós vamos ajudar você aí a descobrir o seu propósito na questão financeira, porque muitos chegam aqui, né, Robson, com intenção financeira, algo alcançar um objetivo, geralmente é conquista. Gente, vamos lá, para comigo para pensar a nossa jornada, ela vale muito mais do que somente o nosso fim maior, ou seja, o nosso objetivo, o nosso o que está lá na frente. Mas a nossa jornada, ela tem que ser vivida com muito prazer, ou seja, tem que fazer sentido para a gente estar vivendo o dia a dia. Então, nós vamos ajudar você a, com saúde, chegar lá no seu objetivo. Então, nós temos ferramentas aqui tanto emocionais quanto dicas físicas que vai vir por parte da Fabiana de Saúde, né? Dicas financeiras que vão chegar aí através do nosso amigo Robson, que já trilhou esse caminho, e muitas dicas emocionais que vai fazer sentido para você, porque você vai entender um pouquinho sobre você mesmo nessa jornada. Então, a vida com propósito, ela tem um propósito de alcançar seu objetivo, mas esse trajeto nós vamos fazer juntos porque tem que fazer sentido esse trajeto, tem que ter prazer nesse trajeto, tem que ser com alegria, tem que ser leve. E é essa razão de ser, transformação e ferramentas vai levar você ao centro da sua vida, que ficou muito lindo isso. O propósito é o centro do nosso ser, do nosso eu. A vida é uma só e tem que fazer sentido. E é isso que nós vamos ajudar você aqui nessa caminhada juntos, entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Ó. Descobrindo ou resgatando o seu propósito, certo? Aprofunde-se em como encontrar o seu caminho. Reconecte, né? Reconecte-se com sua essência. Liberte seu potencial adormecido. Primeiro item aqui, o autoconhecimento. Precisa explorar aí os seus valores, as suas paixões. Nós queremos sim um resultado, ter muitos ganhos financeiros, só que isso é uma crença de merecimento. Se você de fato não sabe nem quem é você, o dinheiro ele acaba não chegando até você. E nós precisamos nessa jornada ter esse autoconhecimento. E anota essa frase: você nunca será maior do que a sua própria autoimagem.
Tem muitas pessoas que, eu quero ser próspero, ser uma pessoa rica. Eu estou falando aqui de dinheiro, mas pode ser outros itens. Só que se ela não se vê com uma mentalidade abundante, ela não sentir ser esta pessoa, o resultado não vai vir. Se você quer ser um líder de equipe, mas você não acha que você é um bom líder, você vai ser esse ruim líder que você está achando que você é. E nós vamos trabalhar muito esse autoconhecimento, por quê? Por conta das crenças limitantes, nós estamos deixando de ter resultados extraordinários. Além disso, o crescimento, nós vamos nos nutrir, abastecer a sua aspirações. Você tem talento, você é uma pessoa que tem muito valor, tem muito dom aí dentro de você que precisa sim ser reforçado. E é nessa jornada de descoberta que você vai ter e você vai identificar o ponto que você está, vai olhar para o ponto onde você quer chegar. Nós vamos nessa trajetória de onde você está para onde você quer chegar, eliminar os impeditivos e a partir daí você vai entrar nessa jornada de deixar o seu legado. E tudo isso com clareza. Nós temos que visualizar o nosso futuro alinhado com os nossos objetivos. Então, por exemplo, se eu quero ter um casamento maravilhoso, as minhas ações têm que ser de um marido que de fato proporcione que esse casamento seja maravilhoso. Se eu quero ter uma excelente saúde, vamos dizer assim, quero correr a São Silvestre, então não adianta eu ficar comendo fast food, porque comer o fast food está desalinhado com os meus objetivos. Então são coisas simples que muitas vezes nós não chegamos lá porque nós queremos algo, mas a nossa postura não está compatível com aquilo que nós estamos mirando e desejando. E Ô, com isso, Robson, pode desculpa, falar. Robson, não quero cortar o seu raciocínio, mas assim, só para que eu me sentia a vontade de falar aqui na questão do autoconhecimento, muitas das vezes, até para você beber sua água, porque precisa refrescar a garganta, a água alcalina é muito bom. E o que acontece? No nosso autoconhecimento, gente, você já parou para prestar atenção? O que faz sentido para você? Como você, qual são as suas linguagens de valorização? Porque muitas das vezes você acha que o problema está no outro quando você não está vendo o que faz sentido para você e você também não fez de forma intencional em falar para os outros o que faz sentido para você. Então, esse autoconhecimento é saber o que mais para mim faz sentido, o que eu espero dos outros e declarar isso para os outros, mas de uma forma clara e objetiva. E também entender os outros, porque muitas das vezes o relacionamento nosso às vezes parece não estar bom, porque nós não conhecemos quais são as necessidades do nosso cônjuge ou nosso próximo, o que faz sentido para ele, qual a linguagem dele de relacionamento e a gente precisa conhecer isso. E aqui a gente vai ajudar você também a conhecer um pouquinho mais de você mesmo. Porque às vezes parece tão claro, eu sou assim, vivo assim e gosto assim e não vou mudar. Não. Se você é assim, o que você poderia fazer para ser diferente disso? Para que você se conecte? Porque o seu passo à frente, você vai se deparar com obstáculos que precisam ser vencidos e quando você se conhece melhor, vai ser mais fácil. E aí você cresce e com clareza você chega no seu objetivo, né? Vamos lá. Muito bem. Fabi, você queria falar aqui? Diga aí. Na verdade, o que eu ia trazer aqui para vocês é referente ao chat. A Pri fez uma excelente pergunta. Como sair dos degraus? Onde estamos buscando o nosso próximo, o nosso propósito, mas não conseguimos sair do lugar? Acredito que o Claudinei trouxe um pouquinho, tenha talvez já explanado um pouquinho da pergunta, mas acredito que aí no decorrer aí da apresentação, acredito que a gente consiga responder as demais perguntas. E essa pergunta que a Priscila fez, gente, é bem bacana, porque
Sabe aquela situação que o óbvio ele precisa ser dito? Às vezes nós sabemos o que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue sair do lugar. E é exatamente esse ponto que nós vamos tocar para que vocês possam entender que é possível, mas às vezes precisa aí de tomada de decisões, mudanças de chavinha para que isso possa acontecer de uma forma sutil e leve. Muito É bem. isso, Robson. Obrigado aí, Fabi. Então, pode ir colocando aí no chat, né? A Eva também pediu aqui os materiais. Muito bem, tudo isso nós vamos compartilhando aqui no grupo. Pri, vamos lá, para já trazer uma resposta diante da pergunta. É o seguinte: como que eu saio do degrau de busca de afeto e reconhecimento e vou para o degrau da recompensa, de fazer dinheiro de acordo com os relacionamentos ou de ter ganhos? É com postura. Então, existe o degrau da postura. Eu vou até desenhar aqui para vocês. Eu acho importante, né, a gente parar um pouquinho aqui e trazer isso que a Pri perguntou. Eu vou desenhar aqui e pegue aí caderno e caneta. Veja se vocês conseguem ver bem aí o quadro branco. Está aparecendo aí o quadro branco? Dá um joinha ali. Sim, Robson, tá sim. Muito bem. Então, ó, vamos lá. Desenha aí, nós temos lá a escada da maturidade. Agora eu vou desenhar aqui a escada da postura, certo? Então é o seguinte, o que que acontece quando nós estamos ali buscando afeto? A nossa postura é de alguém que vive reclamando. Então esse é o primeiro degrau, o degrau de reclamar. Se você quer subir nesse degrau da maturidade, primeira coisa, pare de reclamar. Muito bem, só que ainda tem pessoas que vivem ali cheia de problemas, cheias de dificuldades. E o segundo degrau, que é a pessoa que quer reconhecimento, quem quer reconhecimento, ela fica sempre se justificando. Sempre. Opa, faltou um S aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Então, ó, anota aí. O segundo degrau aí na escada da postura é justificar. Então, ela está sempre explicando. Ah, eu não emagreço porque eu tenho problema hormonal. Ah, eu não emagreço porque comida saudável é cara. Ah, eu não ganho dinheiro porque eu não tenho oportunidade. Eu não tenho estudo. Então, fica sempre ali se justificando. E aí, para nós sairmos dessa escada aí de buscar afeto e reconhecimento, reclamando ou justificando, o meio termo está aqui, ó, quando você passa a questionar. Questionar. Nesse degrau do questionar, existe a forma de você questionar e te impulsionar para cima para viver o seu propósito, ou de questionar e te colocar para baixo. Então, um exemplo. Vamos considerar, eu conheço a Pri, eu sei que ela trabalha como professora e ela está ali vivendo. Só uma hipótese, tá? Não é o caso da Pri, mas vamos supor que a Pri, como professora, está passando um problema financeiro. E aí o que que acontece? Ela é demitida. E fica ruim. O que estava ruim acaba ficando pior, porque se com o emprego estava ruim, sem emprego fica pior. Ela pode questionar, falar: "Ah, meu Deus, por que comigo? Tinha tanta gente ruim para ser mandada embora, por que logo comigo que isso aconteceu?" Se o questionamento for nesse formato, vai te colocar para baixo, para você encontrar justificativa de que é porque a diretora não foi com a minha cara, ela só gosta de puxa-saco. Ou eu posso questionar e falar: poxa, por que que eu ser mandado embora da escola
vai me ajudar agora, vai cooperar para o bem para eu atingir os meus objetivos. Então você pode questionar aquilo que você vem vivendo hoje para o que de fato isso está querendo te ensinar. O fato que você vem passando hoje vai te levar para o lugar onde você quer chegar. Porque tudo que acontece contigo é porque você está permitindo, você está precisando e você está preferindo que isso aconteça. Só que esse permitir, preferir e precisar que seja para alcançar os seus objetivos, não para ficar na dependência emocional buscando afeto e reconhecimento. E aí, como é que você sobe, Pri, na escada da postura? Você passa a, em tudo que te acontecer, propor, proponha. O que você pode fazer de diferente para que as coisas melhorem? Proponha. E no topo dessa escada, de quem de fato tem resultados extraordinários, são as pessoas que propõem e aplicam. Propor e aplicar. Ver se eu consigo. Não vai dar para pôr. Mas é isso. Aplicar. Deixa eu pôr um pouquinho mais para o lado aqui. Aplicar. Pessoas que têm sucesso, que têm resultado, elas logo que acontecem um problema, ela já está propondo e aplicando uma solução. Elas não ficam lamentando o problema, elas não ficam se justificando do porquê aconteceu esse problema. Elas não ficam buscando respostas dos acontecimentos que estão acontecendo. Elas vão sempre propor e aplicar algo que está atrelada com o propósito dela, que está ligado ao objetivo dela. Então, com isso que está me acontecendo, o que eu posso propor e aplicar? Muito bem. Pri, isso que eu compartilhei aqui, fez sentido? Clareou? Esclareceu? Essa é a escada da postura, certo? Muito bem. A câmera está fechada, o áudio também, mas qualquer coisa manda aí no chat. Deixa eu ver aqui. O que mais que teve aí no chat, Fabi? Enquanto eu molho o bico. A Sandy Obrigada, traz. Robson. Hoje vejo porque isso acontece na vida, a oportunidade para caminhos novos. É isso, quando a gente tem um conhecimento e entendimento da escada da postura, cada degrau faz sentido. Quando a gente pensa nas mudanças, quando a gente entende quais são as falhas que a gente está tendo, porque isso é normal, e o segredo é propor, não ficar somente na reclamação, porque quem reclama faz isso duas vezes, né? Então, a questão é propor. Toda vez que a gente tiver um obstáculo e a gente precisar passar por ele, olha para o obstáculo e pensa: o que que eu posso propor para mim tentar resolver de um outro, sabe, ter uma visão um pouco mais ampliada, num outro olhar. Como que eu posso resolver isso? Porque esse obstáculo ele vai aparecendo outras vezes na sua vida. E a partir do momento que você propõe, você tem uma proposta para mudança, rever como que você pode resolver, com certeza os próximos, pode ser que aconteça uma segunda vez e na terceira você já vai se antecipar e você vai se propor antes dele acontecer. Eu acho que é isso. E a Bem, Fabi falou muito bem, Robson, até me permita, a Fabi falou muito bem, e quando a gente olha para essa escada da postura, a gente fala, é isso mesmo, mas eu sei disso. O problema, gente, é que a gente já sabe de muita coisa, só que a gente aplica essa coisa que a gente sabe, a gente compreende, a gente sabe já, pronto, aconteceu, a gente questiona, mas nos questionamentos, a gente, às vezes, às vezes não, muitas das vezes o nosso cérebro, ele busca o que é confortável, o que não traz menos esforço. Então, o menos esforço é não propor, e sim justificar. Então, muitas das vezes a gente fica andando, correndo atrás do rabo, como se diz aí no jargão popular. Por quê? Porque a gente não quer é, nenhum tipo de desafio, né? E esse desafio a gente sabe, mas a gente não utiliza dele. Então, como disse a Fabi, é muito confortável a gente saber as coisas, mas não avançar
para com aquilo que a gente precisa. E o óbvio precisa ser dito. Questionar é válido, mas questionar se justificando ou questionar propondo. Então a gente vai tomar esses cuidados para tomar essas decisões. Muito bem, Robson, bem colocado essa escada da postura aí. E ó, faz sentido cada vez que você ouve, cada vez que eu ouço, fala comigo. Fala comigo de uma maneira diferente. Muito bem. A Verônica colocou aqui que nós temos ciência, mas ficamos deixando tudo para depois. Então, eu vou passar aqui também três situações que fazem com que você prospere e cresça na sua vida. Então, você precisa, para crescer, eu vou escrever aqui, tá? Primeiro item, você precisa ter capacidade. Sim, vocês estão aqui se instruindo, se capacitando para ser uma pessoa melhor, para se tornar um profissional melhor. O segundo item é disposição. Eu vou colocar sem tio e sem o C cedilha, mas para ser mais rápido. Disposição. Por quê? Não adianta nada você ser um obeso intelectual, conhecer muita coisa, mas não ter disposição para fazer acontecer. Não adianta nada ter muito conhecimento, mas pegar lá e ficar consumindo glúten, açúcar, que mais faz mal? Leite, tudo isso que vai colocando a sua energia lá para baixo. Você vai ficando ouvindo pessoas negativas, vendo pessoas negativas, assistindo coisas ruins, a sua energia, a sua disposição vai lá para baixo. E o grande, né, o grande vilão é que a maioria das pessoas não tem permissão. Permissão, é isso mesmo. Elas não têm permissão para avançar, para chegar no próximo nível. E o que a gente mais vê são pessoas que têm muita capacidade, têm muita disposição, mas não têm permissão para crescer. Porque quando ela cresce, algumas pessoas que ela ama acaba ficando para trás. E essa pessoa não sabe colocar limite nos relacionamentos e vive essa dependência emocional de vitórias e fracassos, de sucessos e derrotas. E é isso que a gente quer trabalhar dentro desse nosso conceito da mentoria, trazendo mais clareza sobre capacidade, disposição e permissão. Pri, você levantou a mão aí, quer falar alguma coisa? Robson, tá me ouvindo? Sim. Obrigada pela explanação aí da resposta. É exatamente isso. Permissão. Essa semana que teve aí resgate do otimista aí do Elton Euler, eu fui convidada a participar, né? E aí eu fui até São José, o primeiro dia. Fui com muita dor renal, porque acaba vindo, né, para você não ter permissão de ir, mas eu fui. No segundo dia no terceiro dia que eu teria que ir novamente, meu filho teve convulsão. E aí eu no hospital e ele em casa tendo convulsão. Falei, meu Deus do céu, tudo acontece para que aconteça para você não evoluir, porque isso daí eu entendi totalmente que veio uma paraquedas para não evolução. E é Então, olha, exatamente isso da permissão que você está falando. então, comecem a observar as coisas que te acontecem, problemas de saúde. Não precisa responder aqui, tá, Pri? Mas é só para reflexão. Quem se relaciona comigo me dá mais atenção, me dá mais carinho quando eu estou doente? Quanto eu tenho mais valor quando eu estou doente? E você também precisa observar quando você está numa crescente para chegar próximo do seu objetivo. Quem passa mal e te puxa para trás e não libera para que você alcance resultados melhores. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E essa falta de limite nas nossas relações faz com que nós
não façamos acordos e deixemos que as pessoas interfiram na nossa vida, façam com que nós não atinjamos resultados extraordinários. Então é assim, ó, quando eu vou de novo abrir aqui o quadro branco. Tá indo bem esse quadro branco? Eu sei que às vezes é um garranchinho, mas o mais importante é o conhecimento. Tá ótimo. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o quadro branco e eu vou aproveitar porque, Pri, não é só com você. Eu posso dizer que quem está aqui na mentoria é tudo farinha do mesmo saco, que nem a Lilian diz, né? Então nós temos aqui, entenda, tá? Que de um lado está aqui a vida que eu quero. A vida que eu quero. Então você anota aí a vida que eu quero, de um lado. Do outro lado está, ou aqui do outro lado, está a vida que eu não quero. Muito bem. E aí, quem não sabe a vida que quer, vive a vida que não quer. E viver a vida que não quer, nós damos o nome aqui para os divergentes. Você vive no limbo. Então, o que é viver no limbo? Você está sempre em volta de problemas, vivendo a vida que você não quer. Por quê? Porque você não sabe para onde você quer ir. E aí vem o problema do filho, vem o problema da esposa, vem o problema do pai, vem o problema da mãe, vem o problema do vizinho, vem o problema do amigo. Você vive a vida só resolvendo os problemas seus e dos outros. Uma hora você está resolvendo o problema de alguém, outra hora alguém está resolvendo o seu problema e não sai desse limbo. E não alcança a vida extraordinária. Sabe por quê? Porque nem sabe o que tem nessa vida extraordinária. Não olha para os objetivos. E aí nós ficamos vivendo uns as vidas dos outros e não vivemos a nossa própria vida. Existem muitas pessoas que têm problemas no casamento porque às vezes o marido vai salvar a vida de todo mundo e esquece o filho e a esposa. Nós temos muitas crianças que, infelizmente, o Claudinei, ele é esposo da Letícia, ela faz um trabalho para prevenir o abuso infantil, mas muitas crianças elas são abusadas porque quem deveria estar protegendo ela, seria o pai, a mãe, está ajudando todo mundo lá fora e essa criança ficou desprotegida e ali chegou um abusador. Então, dentro desse cenário todo, só para refletir, qual é a vida que nós queremos levar? E eu já vou trazer aqui para continuar o conteúdo da aula, porque tudo tem um sentido no nosso conteúdo. Esse desenho aí, Pri, escreve aí. Trouxe mais clareza? Fez sentido para você? E nós estamos aqui para sair do limbo. Quem quer sair do limbo, escreve aí no chat. Eu também quero sair do limbo. Quero viver uma vida memorável, uma vida extraordinária, né? Muito bem. Então, essa é a clareza que nós precisamos para poder seguir e vencer, né? Então, qual que é a história de transformação? Inspire-se em trajetórias de sucesso. Como o Claudinei bem colocou, nós só vamos ensinar o que de fato a vida nos ensinou com os desafios que vivemos e que continuamos vivendo e vencendo. Então, veja como pessoas encontraram direção, transforme sua própria história. No início, que nem é hoje, é incerto. As pessoas não sabiam seu caminho inicial. Depois teve essa busca interior, teve um processo de autodescoberta. E a vida com direção, que é como vivem hoje
com propósito e clareza, traz o resultado. E um exemplo de transformação que me emociona é a Eliane Ignacio. Então, Eli, nós que estamos juntos aí nessa mentoria, vamos dizer, desde janeiro, né, a partir do plano perfeito, e eu vou compartilhar de novo o slide para que você conte para nós como que estava em janeiro, como é que era o início incerto, que você não sabia o que seria, como faria, como seria a sua parte profissional, o que que você ia fazer da vida, estava buscando ali uma rendinha extra e estava aceitando algumas coisas assim que você sabia que você tinha muita capacidade para exercer aquilo que dava muito pouco. Como que foi na segunda parte essa autodescoberta, o seu crescimento pessoal? Quais foram os grandes aprendizados que você teve nessa jornada de apenas 6 meses? E o que você está vivendo hoje já com direção e propósito? Conta aí para nós aí, nesse formato aqui, para que todos entendam e percebam que vale a pena nós estarmos juntos aqui. Boa noite a todos. Então, Robson, em janeiro, eu comecei a fazer o meu plano, né? Mas, para mim fazer o meu plano, antes disso, em dezembro, em novembro, eu sempre tive você, você sabe disso, né? Você é meu primo, e eu sempre, mas nós somos primos, mas sempre assim. Sempre você na sua vida, eu na minha, né? Onde fala, você cuidando, eu cuidando da vida dos outros também. E aí eu falava assim, meu Deus. E eu me senti um pouco perdida, né? Mesmo sendo enfermeira de formação, fiz auxiliar, fiz técnico, fiz a graduação, fiz pós em saúde pública, fiz pós em massoterapia, montei 2 consultórios. Então, assim, poxa, vim de um ramo de empreendedorismo, minha família é empreendedora desde sempre, porque eu não conheço meu pai de uma outra forma. E bem-sucedido, graças a Deus. Então, assim, eu falava assim, meu Deus, por que eu tô tão perdida, né? Primeiro, direcionamento espiritual. Então, assim, nós tínhamos a mesma linha de pensamento, de propósitos, né? Que é ter uma fé muito grande e ser pessoas boas. Aí eu falei assim, aí eu liguei para você e eu falei assim, Robson, eu falei assim, que você acha? Eu preciso de uma luz, de alguma coisa, né? Então, você falou, ó, Eli, eu sei te ensinar o que eu faço com a minha vida e é o que dá certo. E é isso que eu faço com as meninas que eu convidei também, né? Eu não prometo nada para ninguém. Eu só me proponho e me disponho a ensinar o que eu aprendi com você, a mostrar para elas o que eu sei fazer e que está dando resultado. Porque ensinar o que eu sei fazer nem caberia no meu tempo de vida aí para ensinar para elas agora, porque eu sei fazer muita coisa, mas que deu o resultado que eu esperava, né? Primeiro, uma paz maior, porque eu acho que eu queria algo que tivesse um retorno financeiro, que é onde eu vi, aprendendo com você também nas mentorias, sair da escada do afeto e do reconhecimento. Eu vi que eu ficava naquele limbo por conta que inconscientemente eu ficava, né? Por mais que eu já tinha feito vários cursos de inteligência emocional, mas eu tinha a síndrome do cachorro vira-lata, como o Claudinei falou. É correndo em volta, em volta do próprio rabo, né? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e agora e para onde que eu vou e o que que eu faço, e manda currículo e LinkedIn e não sei o quê. E aí eu falei, não, só que eu foquei. Aí eu falei, né? Orei, pedi a Deus que me desse uma luz, e aí falei com você. Aí você falou, Eli, vamos comigo para Alphaville. Quer passar um dia comigo? Passei 2 dias, passei uma semana com você. Você lembra, Robson? Eu acho que você lembra, né? Passei uma semana com você e eu precisava de afeto e reconhecimento. E eu falava assim, Robson, eu ajudei tantas pessoas, tantas enfermeiras que eu conheço, não teve uma enfermeira que é auditora, ou que é várias coisas que eu sonhei em ter, mas que me deu oportunidade, sabe? E elas me davam, mas eu não atingia teto, entendeu? Era pouco diante da vida que eu queria ter. E fora outras coisas também que eu acho que eu não tinha, então, o afeto e o reconhecimento, que é como eu, né? Eu fiz algo por mais esperando, a gente fala que não é para esperar nada em troca, mas a gente sempre ficava naquela espera.
E aí fica na justificativa e fica naquele limbo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui andar com você. Aí você falou, Li, ó, o que que você gosta de fazer? Eu falei, Robson, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de. Eu tenho um propósito. Então, o meu propósito é mostrar para mulheres que já sofreram como eu já sofri lá atrás, que hoje eu também inconscientemente vejo que é um abuso psicológico, né? Um abuso de uma violência doméstica, um abuso financeiro. E aí eu falei assim, aí ele falou, ó, tudo isso, aí eu via nos seus treinamentos, eu vi em Alphaville, eu vi na Vital Flex a oportunidade de mulheres a levar a mulheres probabilidade de possuir uma renda extra. Mas eu queria trabalhar com verdade, mas a pessoa tem que ter capacidade, disposição e permissão. Então eu me permiti e fui me capacitar. Então é algo que não era empírico, que tenha certificação, né? Que seja certificado pela Anvisa, que tenha ISO 9001. E aí em janeiro eu entrei e comprei, adquiri os produtos que era diferente do que, na verdade, eu sempre fazia parte desse mundo Vital Flex que você me mostrava, porque eu já tinha vendido para minha irmã naquela época, né, falado para ela. Eu sempre gostei, sempre fui apaixonada pelos produtos da Vital Flex, mas mudou, surgiu coisas novas. E eu não tinha problema de saúde. Eu falei, como que eu vou falar para a pessoa? Ah, é bom para isso, para aquilo, sendo que eu não tenho problema de saúde, mas eu não tenho por quê? Porque você já tinha me apresentado. Eu sempre fiz uso dos seus produtos através de você, mas eu não levava isso como um plano de negócios, eu não levava isso como probabilidade de ganhar dinheiro. E tá tudo bem também. Quem quiser só adquirir para a sua saúde é maravilhoso, e eu recomendo. Aí o que que eu fiz? Aí eu fui com você e me dediquei. Aí, R$ 2.500, eu comprei um kit, comecei a utilizar, comprei o meu RA, que é o meu aparelho reparador da água, e fui indo. Aí eu fiz com você, eu falei assim, Robson, eu tava com medo. Aí eu falei, Robson, mas eu vou. Ele falou, vamos fazer uma estratégia aqui. Em quanto tempo voltaria um dinheiro para mim? E eu arrisquei, mas eu foquei, eu tive um propósito. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro. Mas eu falava assim, ó, eu quero pelo menos fazer uma renda extra de R$ 2.500 por mês. Não foi isso? Foi isso, né, Robson? Aí eu Sim. falei assim, eu quero fazer R$ 2.500 por mês. Eu, né, tenho até vergonha de falar, porque hoje eu não posso ter vergonha, porque eu sou grata por aquela coragem que eu tive. Porque ele estava sentado do meu lado com a Cris Larossi, né, com a esposa dele. E aí eu peguei e falei assim, ah, Robson, eu tô com vergonha. Eu falei assim, eu vou fazer uma meta de 2.500, poxa. Né, eu com tanta formação, com tanta coisa. Aí ele pegou e falou, Eli, fica tranquila, é a realidade de pessoas normais com vidas reais, né? E é isso que eu gosto desse grupo, dessas pessoas que eu me cerco hoje. Porque nós não podemos ter vergonha, nós estamos aqui um para apoiar o outro. E aí eu fiz 2.500. E aí eu fiz a minha primeira venda acompanhada. Aí eu convidei pessoas para ir porque eu me senti num ambiente seguro, honesto, entendeu? Com uma empresa séria. Mas o que faz mais a diferença é a companhia mesmo. É estar em hábitos, lugares e pessoas com mesmos princípios e valores para mim. E aqui eu encontrei isso. E aí eu peguei, bati minha meta. Quanto que foi? Aí eu comprei, foi 25 mil, né, Alves? Foi. E meu banco nem fazia essa transferência, porque o meu limite era de R$ 1.000. E ele pegou na minha mão, me ensinou, veio as pré-quedas, né? E eu investi 25 mil e era para retornar em 3 meses, retornou em 15 dias o meu dinheiro. Aí depois de 25 mil, eu falei assim, ah, Robson, então eu vou fazer de novo, né, que eu gostei. Aí ele pegou e falou assim, mas nada de dependência, tá, gente? Eu acho assim. Ele fez a parte dele, ele não desistiu de mim, mas o mais importante, eu não desisti de mim, eu não desisti de mim. Porque assim, porque se o Robson um dia desistir de mim, a Fabi, outro desistir de mim, eu não posso parar. É nós que não podemos desistir de nós mesmos. Aí eu peguei, investi mais 50 mil. Foi isso, né? Que eu já até me perdi nos números. Aí de 50 mil foi para 70 mil, foi para 100 mil. Me tornei com R$ 80.000, me tornei uma distribuidora Nippon Flex. Aí eu consegui atingir, mas isso aqui não dá para me explicar tudo agora. Eu criei um plano, né? Que é o que, mas eu tive que destravar algumas coisas que o Robson está explicando aqui, o Claudinei, a Fabi. Criei um plano e segui a minha mentoria ali, segui o planejado. Eu tive um comprometimento comigo. E fui fazer lista, fui chamar pessoas.
para mostrar a probabilidade. Nisso conhecer as meninas que estão aí, ó. Só aqui hoje tá a Hélia, tá? A Hélia nem entrou, tá? A Ellen, a Lilian, a Nete, e tem a do Pará, que elas nem estão aqui hoje, né? Tem a Joelma. E fomos destravando, mandando mercadoria para o Pará, mandando entregando a Niponflex de lá, e aí foi. Então, assim, eu tô grata, né, a tudo isso, esse movimento que o Robson me fez enxergar e acreditar mais em mim. Fiz o plano de colocar o pé numa viagem internacional, que é de Paris, Israel, Jerusalém. Vou conhecer Getsemane, fazer meu batismo no Rio Jordão, no Mar da Galileia, conhecer o caminho de Ana, conhecer as escrituras sagradas, que para mim é muito importante, acima de qualquer coisa. Vou levar a minha carta lá, vou levar o nome de todos vocês em oração. E minhas malas estão prontas ali em cima. Amanhã, às 3 horas da tarde, vou estar indo para o aeroporto de Guarulhos. E eu estou muito feliz. Estou levando US$ 1.000, 1.000, com o apoio da minha irmã, que ela acho que está na live também. Acho que a minha irmã tá, não tá, Robson? Tá A sim. Isabel. É a minha irmã também. A minha irmã foi a primeira que foi para Portugal ano passado. Então eu fui lá na casa dela também. Ela falou: Eli, leva 1.000 euros para você. O que você usar, você usa. Se eu não usar, você me devolve. Então eu agradeço imensamente a vida da minha irmã também, que me apoiou. E é isso, é se cercar de pessoas boas, mas olhar para você e se permitir. Se eu não tivesse aumentado a permissão, que é isso que o Robson. Se eu não tivesse ficado uma semana andando com o Robson, se eu não tivesse ido para. Eu tendo dinheiro, sem dinheiro, peguei o meu bilhete, porque eu tinha um Kicks, me roubaram, bati, dei PT numa Mercedes, várias coisas aconteceram. E eu. Mas não era para mim estar ali fazendo plantão, ganhando R$ 150, trabalhando 14 horas. Hoje, né, eu posso ganhar em 2 horas R$ 5.000. Então eu peguei e, e pego meu ônibus, fiz meu bilhete, desço no Belém, peço carona. É não ter vergonha de falar, né, do que eu quero. Não se comparar com ninguém. Eu não preciso me comparar com a Fabi, com o Claudinei, com o Valdeci. Todos somos parceiros de negócios aqui e, e é isso. Eu estou Uau! emocionada e já até me perdi aqui na minha explicação, mas assim, eu consegui colocar no propor e aplicar. Hoje na escada, aqui ó, na escada, cadê aqui ó? Tem aqui ó a minha foto do meu plano perfeito que eu fiz junto com o Robson. Aqui foi o primeiro dia que eu fui e eu fiz e eu imprimo essa que ele deu aí e deixo aqui fácil. E ponho só, eu proponho e aplico. Quando vem alguma coisa que eu vou reclamar, justificar, questionar, eu falo, opa, o que que eu posso propor e aplicar? Né? Tá chovendo? Ai, tá chovendo, tá frio para ir para Alphaville, o que que eu posso propor e aplicar? E é isso que eu faço. E aí a vida vai destravando, né? E é isso. Meu Deus! Uau! Mas assim, Aqui. ó, já estou com um novo plano. Ainda pensei, como que eu vou viajar, né? Que eu me tornei distribuidora. Tenho na minha equipe aqui a Lilian, a Lilian aqui, ó, linda, maravilhosa. Também apoiei ela, mas na verdade ela me apoiou com tanta dificuldade, né? Fiz uma reunião na casa dela, peguei o Uber aqui e o Robson falou assim para mim. Falei, Robson, como que eu vou levar as mercadorias para Lilian, que é lá em Americanópolis? Ele falou, pega um Uber. Na hora veio a dor, assim, eu falei, caramba, eu vou pegar um Uber. Tinha carro, tinha tudo. Eu não tenho que viver no passado e nem reclamando. Deixa o passado para lá, o que que eu posso propor e aplicar com os recursos que eu tenho no momento atual, o que eu posso fazer, no momento atual, com os recursos que eu tenho. Eu tenho disposição, tenho conhecimento. Cadê aqui, ó? Meu livro científico. Então, assim, eu estudo, mas eu estudo monetizando o meu tempo. Quando eu estou aqui lendo, eu estou monetizando, eu tenho propósito. Eu não vou ficar lendo, só lendo um monte de coisa aleatória, perdida no mundo, né? Para mim poder também ajudar outras mulheres a desbravar, a aprender. E é isso que eu faço. E achei muito legal, a Fabi às vezes precisa de algo. A Fabi já é uma mentora. A Fabi, ela tem uma posição que eu assim admiro, admiro, entendeu? Então, e ela tem a humildade de falar assim para mim, Eli, você pode me ajudar? Você pode me enviar um negócio?
e eu envio. Quando uma pessoa que está acima de uma escada, na minha opinião, e te pede ajuda, é assim como eu pedi para a Inês, está aqui, ó. Falei, Inês, vamos. A Inês falou assim, cadê a Inês? A Inês está aqui ainda. A Inês está aqui. Eu falei, Inês, vamos lá na reunião. A Inês falou assim, ah, tá bom, eu vou. A Hélia. Então, assim, é isso, gente. É um ir apoiando o outro. Às vezes, se nesse momento você não consegue fazer nada por você, faça pelo outro. Mas daqui a pouco, quando você perceber e aprender, você vai fazer por você e não pelos outros. Mas se nesse momento você não é a razão principal para você fazer por você, tudo bem. Faça por mim, faça pelo Robson, faça pela seu filho, faça pela sua mãe, né? Em primeiro lugar a Deus, mas faça por você. Mas às vezes a gente não tem forças nem para fazer por nós. Então, se a sua motivação é fazer por um filho, faça por ele. Uma vez, uma psicóloga falou assim para mim, Eli, por que que você não tem coragem de fazer por você, sendo que você tinha 4 lojas e fazia tanto pelo outro sócio? Aí eu falava assim, porque eu tinha muito amor e queria fazer ele crescer. Aí ela falou assim, então faz assim, ó, faz agora por você. Você não consegue? Finge que você está fazendo por ele, mas faz por você. Então é isso, mas aí daqui a pouco você vai perceber que é por você mesmo. Eu jamais faria uma viagem dessa se eu não pudesse levar minhas filhas. Né? Onde cabe eu, onde não cabe minhas filhas, não me cabe. Onde não cabe todo mundo, eu não vou. Então, eu percebi que não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu também sou merecedora, né? Eu quero chegar no legado. Eu tenho 52 anos, né? Eu já dei todo um aporte e dou também, não tá faltando nada para elas, né? Uma faz medicina veterinária, a outra já fez, já estudou. Então, assim, faça por você. Mas se não conseguir fazer por você, pense assim, ó, por quem que eu faria de tudo? Pela minha mãe. Mentaliza na tua mãe. Se a sua mãe é motivação para você, faça por ela. Mas depois você vai entender no decorrer do treinamento de vida que é por você mesmo que você tem que fazer. Entendeu? Que se você não fizer por você. Eu tenho entrando aqui, eu gosto muito do Robson, viu, Robson? Adoro você, mas eu tô aqui por mim. Parabéns! Uma Você me salva de ensinou isso. palmas aí para Eliana. Meu E deu Deus, para perceber, viu, Robson? Até deu para dando até para perceber, viu, Li? Você está fazendo por você, porque a gente olha o brilho nos seus olhos, esse óculos maravilhoso e tudo É, que eu ia falar do mostrando óculos. aí, sua imagem está perfeita aí, está Acho fazendo que acabou emocionando a parabéns. todos, né? É, obrigada. O Antes eu entraria assim, eu falava pela Robson. Lilian, pela outra. Eu gosto, ainda gosto, porque eu era muito assim, a síndrome da mulher boazinha, queria carregar todo mundo, né? Mas não. Se eu chamei algumas pessoas e elas não entraram, não é pessoal, é circunstancial. As pessoas não entraram porque foi uma escolha ou por vários M motivos que não cabe a mim, a justificativa, mas as pessoas. Quando elas aumentarem a sua permissão, quando eu faço um convite para elas, elas às vezes, não vou entrar não, mas não é por mim, a pessoa tem que entrar por ela, porque quem está perdendo é nós quando nós não fizermos algo. Se a gente marcar um encontro, e assim, todos os nossos encontros são super produtivos, né? Não tem fofoca, não tem maledicência, não tem nada. É ambiente familiar, é ambiente de luz, um ambiente de paz. Então, assim, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por ter encontrado vocês. Obrigada. uau! Bom, o Uau! nosso encontro é para ser até às 21h30. Eu só vou passar aqui os últimos slides, só para você saber que tem uma sequência. Mas foi muito pertinente o que a Pri trouxe para nós, e aí acabei estendendo um pouco mais no conteúdo, mas era importante trazer isso. Agradecemos pelo depoimento maravilhoso aí da Eliana, que também é uma pessoa normal, com resultado real, vai mandar foto para nós lá de Paris, lá de Jerusalém. Vamos torcer para ela não se afogar lá no Rio Jordão, né? Já batizou e já foi para o céu. Não, volta para cá para contar a história para Para nós. alcançar mais mulheres. Eu falo mulheres, gente, os homens eu amo, mas assim, é porque eu não sei, eu acho que a mulher.
é algo assim especial por Deus, porque nós damos vida a vocês, né? É através de nós que vocês nascem também. Então, as mulheres, eu quero alcançar mais vidas, mais mulheres, e elas verem que elas são capazes de a gente, o que elas quiserem, entendeu? Independente de dependência emocional de outras pessoas. Muito bem. Então, anota aí no seu caderno. Obrigado, Eliana, por compartilhar. Você é incrível. Eu fiquei emocionado, arrepiado. Eu acho que eu vou ir nessa mala aí junto com você. E vamos lá. Então, anota aí, papel e caneta. Eu quero saber aí de você. O que que te anima? O que te impulsiona todas as manhãs? Anota aí. Você precisa identificar as suas verdadeiras paixões. E aí sim você vai transformar a sua paixão em uma ação significativa. É isso que a gente quer trazer para vocês. Olha quanto que a Eliana trouxe para nós. E você também vai chegar lá, porque vai continuar junto com a gente nessa jornada. E eu quero que você entenda o poder do porquê. A mensagem-chave é essa, ó. Entenda a profundidade dessa frase. Permita que o seu porquê revele o como e desbloqueie novas possibilidades. Porque quando você sabe o que você quer, o como acontece. Quando o porquê é forte, o como se revela. Essa é a essência do nosso trabalho, a clareza de propósito que orienta todas as nossas ações. E aí o caminho se ilumina. É isso que eu quero que vocês entendam, o passo a passo da jornada. Então, nós estamos aqui prontos para guiá-los. Continue aí se aprofundando no seu propósito, desvende seu caminho para a prosperidade, para a performance. Nós teremos o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Se der tudo certo, lá de Dubai, a Eliana vai mandar um vídeo para nós, vai estar lá no vídeo também. E nós vamos explorar aí muitos, no caso, na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos falar sobre prosperidade, na sequência, falar sobre performance. Entre aí no nosso grupo do WhatsApp, compartilhe aí o nosso grupo. Também estamos criando o nosso canal do YouTube e o nosso Instagram oficial. Curta, compartilhe, comente, assista, se inspire e inspire também pessoas. O seu brilho. Comece a viver hoje uma vida com mais significado. Então, essa é a nossa mensagem dessa noite. E para encerrar, eu vou deixar aqui que a Fabiana dê as últimas palavras. Ó, a Santi escreveu aqui, né? Lindo que você falou, Eliana, de estar aqui por você. Bateu forte aqui como um exemplo. Obrigado aí, Sandy, por compartilhar aí sua Obrigada. reflexão. E quem sabe, né, Eli? Você vai comprar lá um apartamento em frente ao mar com a Sandy aí, né? Que tá lá no sonho, né? Mas muito bem, A Sandy que está aí, a corretora? ela mesmo. Mas muito bem, sem Eu delongas. vou, eu creio. Sandy, você não me some, não, hein? Porque aquele lá vai ficar travado à venda até eu conseguir comprar. Então ganhe dinheiro rápido para não travar a Sandy, por gentileza. Então, sem mais delongas, para encerrarmos o nosso encontro, Fabiana, dê aí as suas palavras das mulheres que vêm movendo o mundo, nosso encerramento. Eu e o Ney já falamos bastante, né, Ney? Então, senão aí vai até meia-noite se deixar eu e você falando. Então, Fabi, já encerro o nosso encontro desta noite. Abram aí suas câmeras para eu tirar uma foto aqui especial do nosso primeiro encontro aí. Tirar uma foto especial, dar um sorriso antes da Fabiana falar aí, né? Seu melhor sorriso, bora lá. Eliana com óculos de R$ 4.000 no rosto. Meu óculos da Dudalina, hein? Ó, Ficou Boa. lindo. Ficou obrigada. lindo. Mas assim, ó, Fabi, a Maria Isabel chegando aí, ó. ai, maravilha. O povo tá chegando. Opa, peraí. Se a Bel tá aí.
Vamos tirar a foto aqui. Vamos lá, de novo, uma Eu não foto. estava chegando, eu já estava, gente, estava ouvindo. Ah, que linda! Essa é minha amiga, também como todas elas. Ai, ai, fico feliz. Ó, Boa. ó, Robson, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de mais nada, eu só quero falar, porque como eu falei, nós falamos de bens materiais. Mas acima de qualquer coisa, essa a nossa energia que nós temos um com o outro aqui, é que a gente acaba falando de bens materiais, que é algo que a gente fica feliz por conquistar. Mas assim, eu tava mais do que isso, né? Quebrada emocionalmente, e hoje eu tenho uma paz infinita dentro de mim, porque eu estou conectada com mulheres e pessoas que nós nos apoiamos, né, de uma forma sobrenatural. Então é isso, né? Então não é só a ver com bens materiais. Mas, como disse o Robson no começo, para a gente destravar a parte das vendas, do financeiro, do conhecimento, nós temos que alinhar aí o nosso emocional, né? E é o que ele vai nos apoiar aí, ele, o Claudinei e a Fabi. Não é isso, Robson? Muito bem, acho que ela encerrou, né, Fabi? Mas é isso daí, perfeito. Acho que ela pegou seu texto, hein, Fabi? Diga aí, Não tem Fabi. problema, não Eu tem peguei? Não problema. peguei nada. Brincadeira. Não, não pegou, não, gente. Só pegando um gancho do que a Eli trouxe para gente. É bem isso, gente. É você encontrar o seu eu interior, né? Fazer por você. Muitas das vezes a gente pensa no outro, faz pelo outro, e nós esquecemos de dizer o sim para nós mesmos. Eu gosto de usar uma frase que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E quando a Eli traz a questão da humildade, da gente, não importa o, o degrau que você está na vida, o que você já almejou, o que você já alcançou, quais são as suas conquistas. A humildade, ela sempre tem que vir, porque é isso que faz você ser um ser humano diferente. Nos nossos encontros, na nossa equipe, vocês vão ouvir falar de 3 coisas. Primeiro, Deus. Para quem tem outras religiões, a gente sempre vai respeitar, mas é isso que nos move todos os dias. Amém. Segundo, a nossa família, que é a nossa base, é aquilo que nos move, é o que faz sentido nas nossas vidas, né? E o terceiro, trabalho, é respeitando a profissão de cada um. A gente sempre vai estar junto, em conjunto, né? Para que a gente possa aí, alcançar e almejar excelentes objetivos. Mas quando estamos juntos, o fardo fica mais leve e sozinho a gente não dá. E diferente da profissão, e diferente da onde cada um de vocês estejam, sozinho não dá. Às vezes a gente tem aquela mentalidade de que eu sou autossuficiente. E a autossuficiência a gente não nos leva a nenhum lugar. A humildade sim, mas a autossuficiência não. Eu não estou falando de capacidade técnica, não estou falando de conhecimento técnico, porque isso faz parte, nós temos que sim que nos capacitar. Nós temos o exemplo da Eliane, que é formada, pós-graduada, super capacitada, mas ela encontrou o eu dela, ela encontrou um, um objetivo, foi mentorada aí pelo Robson, assim como eu também fui, e é bacana quando nós temos alguém, gente, para nos ajudar, para pegar nas nossas mãos mesmo e trilhar o caminho bacana. E pouquíssimas pessoas hoje faz isso. Então, se vocês estão aqui, eu tenho certeza, e quem ficou até o momento, até agora, o finalzinho, eu tenho certeza que alguma coisa fez sentido. E é essa alguma coisa, é aquele negocinho que dá aqui dentro, são aquelas frases, aquelas palavras que têm sentido. É isso que vai fazer mover céus e terras, é isso que vai fazer o caminhar de vocês, é isso que vai fazer vocês encontrar qual é o propósito de vocês. Gratidão a todos, agradeço a cada um de vocês que estão aqui com a gente desde o início. E para quem gostou, é aquilo que o Robson trouxe, compartilha, comenta, gente, e assim, quanto mais pessoas a gente atingir e fizer parte da transformação, isso não tem preço, gente, isso vocês podem ter certeza. Gratidão, uma boa noite a todos, eu encerro por aqui e parabéns a todos aí pela iniciativa. Só para eu saber aqui, a Verônica, quem que convidou a Verônica? Só para eu marcar aqui. A Verônica é minha convidada. Na verdade, eu acabei acho que postando no WhatsApp, ela acabou entrando. Eu postei no meu status lá o link. A Verônica. Verônica, você pode falar, não precisa abrir a câmera, mas você pode falar um pouquinho? Oiê!
Hum, Bom, Vamos lá, se ela enfim, a aparecer aí, Verônica. né? Mas, ó, enquanto a Isso. Verônica tá aí, eu vou dizer para vocês, se inscrevam lá no grupo, vamos começar ali, movimentar o nosso grupo, coloque os seus comentários, qual foi o grande ensinamento de hoje, porque tem muita gente que tá lá no grupo, nós temos 138 pessoas no grupo, que poderiam estar ouvindo isso que você ouviu hoje, trazendo ensinamentos, se inspirando, mas está lá só, vamos dizer assim, na janelinha, né? Não está jogando o jogo que nem todos nós que estamos aqui. E na próxima aula nós vamos falar de prosperidade, então movimenta aí o pessoal aí para também estar conosco. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem Boa com noite, Deus. pessoal. Valeu, Boa noite. Vagnão. Abram aí os seus Oi. microfones e dê o seu tchau. Boa Boa noite. viagem, Eliane! Eliana! Obrigada. Tchau, Tudo pessoal. Boa certo, se cuida, noite. galera.